Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma leitura das cartas de amor na segunda-feira, né? Como estamos em bandeira preta, vamos iniciar a leitura online. Esperar o pessoal entrar, né? Gente, para quem está iniciando, aproveitando esse tempo que a gente está esperando, para quem está começando agora a ouvir as cartas de amor, essas são cartas, é um trabalho, tá? Do Espírito Sem Nome, aonde ele traz essa vivência, essa coisa das coisas que nós passamos no dia a dia sobre a visão da amorosidade, tá? Então, assim, é um trabalho que já vem desde o início do ano passado, né? E é um trabalho de muito amor, tá? Então, se tenham em mente o seguinte: se a palavra te tocou o coração, é porque ela é para ti. Porque alguma coisa tem em ti que aquela palavra te tocou. Então, lembrem sempre. Oi, tudo bem, minha flor? Como é que tá? Olha eu com meus fios pendurados aqui, né? Então, tudo bem? Vamos começar então a leitura da carta. A carta número 20 trata pais e mães na amorosidade. Olha, essa carta número 20 é muito interessante porque ela trata de um tema que, assim, quem não tem as suas questões com pai e mãe, quem não tem alguma questão, né? Todos nós temos as nossas questões, então é uma coisa bem, bem interessante. Tudo bem, Cris? Como é que você tá? Então, vamos iniciar a leitura da nossa carta. Olá, tudo bem? Em tempos de tempestade, espero que tuas raízes estejam firmes na fé e no amor. Sei de teus medos e de tuas angústias. Sei da dificuldade que encontra nos passos que dá. Mas sei que buscas dentro de ti e achará. Sei que se buscares dentro de ti, achará o necessário para que tudo possa ser leve e tranquilo, como não imaginas que pode ser. Então, oi Salete, tudo bem? Muitas vezes na tempestade a gente procura fora, respostas, culpados, procura tudo fora, mas é dentro da gente que a gente encontra como acalmar essa tempestade, né? E nossas angústias, toda essa bagunça, e querendo ou não, nós estamos num momento de tempestade, né? Vem bem a calhar. Principalmente os pais e mães que hoje não sabem, Cid, tudo bem? Que não sabem o que vão fazer, né? Hoje para mim foi um dia bem difícil porque fecharam as escolinhas, eu fiquei com meu bebê em casa e a gente está tendo, muitos pais não estão podendo trabalhar, né? Então todo mundo está assim tentando se adaptar a todas essas mudanças muito rápidas que acontecem, né? Então essa tempestade a gente tem que procurar dentro da gente acalmar. Porque tudo pode ser mais leve. Mas venho te falar sobre aquele que te foi entregue à guarda e só pertence a ele mesmo e ao Pai do qual ele provém. Então aqui ele já fala dos filhos, né? Aquele que te foi entregue à guarda. Os filhos vêm pra gente, nós como filhos somos entregues aos nossos pais, no caso, dentro dessa proposta de encarnação, apenas para que eles nos guardem, nos guiem, nesse momento de fragilidade que é a infância, que é ali quando nós somos pequenos, e também nos sirvam como prova e nós sirvamos como prova a eles. Então é uma troca de conhecimento, uma troca de aprendizado.
Assim como os nossos pais nos oferecem várias provas, né? Porque os pais também não são perfeitos, os filhos também oferecem aos pais muitas provas. Só minha mãe sabe quantos cabelos brancos eu deixei nela. Não esqueça, não te esqueça, que mesmo que te pareça frágil, não carrega a inocência a qual lhe atribui. Veio porque implorou para vir, e tem seu caminho escrito pelo Pai. Então ele fala dos filhos. Nós todos pedimos, nós todos imploramos e nós todos escolhemos, junto ao Pai, aquilo que nos era necessário. Nós pedimos e nós sabíamos qual era o nosso caminho, mesmo que a gente não lembre. Tudo que nos foi entregue, tudo que nos foi ofertado pelo Pai, é tudo que nós imploramos. Nós dissemos, sim, eu vou dar conta. Esse tempo eu disse para o mentor, eu disse, olha só, eu com filho, casa, os trabalhos da amorosidade, trabalho. Ele disse assim, não reclama, tu vai dar conta, porque tu disse que ia dar conta. Então os nossos filhos, às vezes a gente acha assim, meu Deus do céu, coitadinho. Será que não é por necessidade? É por necessidade. É o que a gente tem que se perguntar. Às vezes, nossos filhos escolhem sofrer. E nós, como pais, temos que mostrar amor até mesmo ao sofrimento que eles escolhem. Porque não nos cabe. Assim como nós, pais, não queremos que nossos filhos determinem a nossa vida, e muitos pais se revoltam quando os filhos fazem isso, não cabe aos pais determinar. Lógico, quando é pequeno, a gente escolhe a roupa, a gente escolhe o colégio, a gente escolhe várias coisas, né? Enquanto está sobre a nossa guarda. A gente tenta fazer as melhores escolhas pelos filhos, né? Dentro daquilo que a gente tem a oferecer. Então, não se culpem, porque os pais também vão oferecer aquilo que eles têm para ser ofertado. E os filhos, quando vêm esses espíritos, quando vêm, sabem que aquilo que tem que ser ofertado pode não ser o que se quer, pode não parecer o melhor, mas é aquilo que é necessário. E o pai e a mãe vão te ofertar aquilo que é necessário para a tua caminhada. Seja algo que não seja tão legal, ou seja, coisas maravilhosas, que tu considera maravilhosas, que como ser humanos nós consideramos maravilhosas. Tudo que nos é ofertado é aquilo que nos é necessário. Então não existem inocentes. Vai ter gente metendo pau em mim, mas é isso que eles trazem. Que para a nossa caminhada nós escolhemos pais perfeitos. Os meus pais não foram tudo que eu achei que eles deveriam ser, mas foram perfeitos dentro daquilo que eles tinham que me oferecer. E dentro, quando eu comecei a compreender isso, eu comecei um caminho de volta, de perdão e de amor. Perdão até mesmo para mim. Eu me perdoar e eu me sentir menos culpada. E culpar menos os meus pais. Responsabilizar eles menos pelo que eu sou. Porque o que eu sou é responsabilidade minha. Veio porque implorou para vir. E tem seu caminho escrito pelo Pai. Ele pertence ao todo e ao nada, assim como você. Os filhos pertencem tanto ao Pai, tanto a Deus, quanto nós. Todos nós somos filhos de Deus. É espírito tanto como você e tem suas provas marcadas e medidas conforme a sua necessidade e merecimento. Então, se não te pertence,
a escolha de seu caminho e suas provas, por que carregas a culpa que não é tua? Não tome para ti a culpa, a razão ou até mesmo o poder de decisão que só pertence àquele que a todos gerou. Tudo é Deus. Então eles colocam os pais dentro da morosidade porque esses tempos eu ouvi uma frase muito interessante, diz assim: essa geração é uma geração de pais que se sentem culpados por tudo. E realmente, eu sou mãe dessa geração e eu me sinto culpada por muita coisa. Meu filho só tem 1 ano e eu carrego um caminhão de culpas. E algumas culpas eu conseguia trabalhar e a superar porque eu entendi que eram necessários, eram coisas necessárias. Aconteceram porque eram necessárias acontecer. Mas sim, a gente carrega um caminhão de culpas. E não é dessa geração. Todos os pais carregam. Às vezes, em outras épocas, os pais talvez não demonstrassem, não tivessem essa habilidade emocional de demonstrar a culpa. Não tivessem essa abertura e essa permissão que nós temos hoje, que nós nos damos hoje, de demonstrar a culpa. Mas muitos carregavam suas culpas calados, demonstrando de outras formas. Então, por isso que não nos cabe julgar os nossos pais, porque a gente não sabe exatamente até que ponto eles sofreram ou até que ponto eles sentiram calados aquilo que hoje a gente sente pelos nossos filhos. Eu descobri depois de ser mãe que é cuspir na testa, né? Muita coisa que eu falei, eu cuspi na minha testa. E se não nos pertence, se não é nosso, por que a gente se culpa? Se tudo que acontece é com permissão de Deus, é porque é Deus, é manifestação de Deus, por que eu me culpo? Eu escuto muito, muito as mães, isso é uma coisa que me marca muito, eu escuto as mães, às vezes na conciliação, quando chegam na casa e dizem assim, com filhos que têm uma idade maior, né? Meu filho tomou tal caminho, meu filho escolheu tal coisa. O que eu fiz de errado para o meu filho ser assim? Tu não fizeste nada de errado. Teu filho é o que ele é. Quando o Miguel nasceu, meu filho, uma das coisas que o mentor me falou muito durante a gestação e depois da gestação foi o seguinte: entenda que ele vai ser quem ele tiver que ser, mesmo que isso te decepcione. Ele veio para ser quem ele tem que ser. E se tu não der liberdade para ele, ele vai se afastar de ti e vai ser quem ele tem que ser. Aí às vezes a gente olha pro filho e diz assim: por que meu filho se afastou? Por que meu filho foi por tal caminho? Por que eu não consegui tirar meu filho desse caminho? Será que não foi escolha dele? Será que não nos cabe respeitar os nossos filhos? Assim como os nossos pais, nós como filhos, respeitar o caminho de cada um. Eu tenho, dentro da minha família, situações, como todo mundo, e tem uma situação dentro da minha família que eu não gosto. Que a minha mãe entrou numa situação que eu não aprovo. Mas é uma escolha dela. Eu vejo ela sofrer. Né? Porque é uma questão de parentes, coisa de família que todo mundo tem. E o que acontece? Muitas vezes eu vejo minha mãe chorar, minha mãe preocupada, minha mãe estressada. E antes eu sofria muito. Eu tinha muita raiva disso. Eu tinha muito ódio disso. E eu comecei a me desconectar desse ódio e dessa situação no momento em que eu entendi que é uma escolha dela. Que o sofrimento é dela. E que eu não preciso sofrer. Que eu não preciso tomar nas minhas mãos o sofrimento que ela escolheu. A mesma coisa, muitas vezes a gente tem um parente que tá, um filho,
uma mãe que está numa situação ali muito pesada e que tu tenta ajudar, mas ele não quer ser ajudado, não quer. Só nos resta respeitar, acompanhar e estar presente. Olha, estou aqui. Se tu não quiser, não tem problema, eu te respeito, te apoio, te acolho. Eu posso não compreender a tua escolha. Pode doer em mim o teu sofrimento, mas eu escolho não sofrer. Porque se tu escolheu sofrer, é uma escolha tua, não minha. E a gente se culpa, não só pelos filhos, mas por vários. Porque às vezes a mãe, o pai, não é mãe só dos filhos que pariu os filhos de sangue, mas também é matriarca ou patriarca da família inteira e sofre pela família inteira. Carrega a família inteira. E isso a gente tem que libertar as pessoas, principalmente aqueles que nós reconhecemos como nossos filhos, que nós tomamos como nossos filhos, né? Sejam nascidos da gente, sejam carne da carne ou não. Nós temos que libertar. Cabe a nossa maturidade como pais, como mães, de libertar. E aos filhos também cabe libertar os pais e as mães. Não é abandonar, é estar ao lado, mas respeitar as escolhas. Não tome para ti a culpa e a razão, ou até mesmo o poder de decisão. O poder não é teu. Não tentes segurar o que não deve ser segurado. Apenas aceite teu irmão, que veio na forma do teu filho, como ele veio ser e como ele veio ser e com a obra que o mesmo veio realizar. Então, aceite seu filho como ele é, apenas é. Não é bom, não é mal, não é isso, não é aquilo. Ele apenas é. Então, não tome para ti o que ele é. Ele é ele, tu é tu. E ele é teu irmão. Na realidade, nem teu filho é teu irmão. Nem teu pai é teu irmão. Irmão em espírito. Não te agarres de realizar. Ele será a tua prova e tu será a prova dele. Nada mais e nada menos do que podes e deves ser, conforme a obra do Pai. Não te agarres a este ser como se fosse sua âncora, sua salvação, e como se fosse você mesmo, retornando em um outro. Não viva a sua vida pela vida do seu filho. Não usa o teu filho como âncora. Não usa o teu pai como âncora. Porque muitas vezes o filho vira desculpa, o pai vira desculpa para outras coisas e a gente não liberta, acorrenta. E aí gera ressentimento. Aí nesse momento fica uma situação viciada. Gente, vocês estão me escutando bem? Eu não perguntei lá no início, eu comecei a ler e não perguntei. Estão me escutando bem? Tá dando para ouvir? Só me manda um ok. Mas não se acorrente, certo? Porque ninguém é âncora. Ninguém nasceu para ser âncora do outro. Ninguém nasceu para puxar o outro, tá? Gente, só manda um ok, tá bem? Então tá, obrigada, Cris. Boa noite, Sil. Então, os filhos não nasceram para ser nossas âncoras e nós, pais, não somos âncoras, tá? Essa última parte agora, deixa eu ver aqui, peraí.
Não te agarres a este ser como se fosse sua âncora, sua salvação, e como se ele fosse você mesmo retornando em um outro caminho, em um outro ser. Não te agarra no teu filho como âncora, como se ele fosse toda a base da tua vida, como se ele fosse te segurar, entendeu? Segurar o teu barco, né? Muitos pais usam os filhos como aquela âncora de salvação que vai parar o barco, que vai segurar o barco, para o barco e joga, sabe a âncora que tu joga e ela fica lá sustentando o barco ali parado para parar o barco? Muitos pais fazem isso, usam os filhos como âncora, se seguram nos filhos, né? Param suas vidas e depois culpam os filhos. Entendeu, Cris? Mais ou menos é isso que tá me vindo, tá? Não se segure nos filhos, não pare o seu barco pelos filhos. Porque o teu barco tem que continuar assim como o dele, a tua obra continua. A obra do teu filho continua. E isso vira uma coisa doentia, porque tu vai depositar culpas, tu vai transformar uma relação de troca em uma escravidão. Tu vai te escravizar, tu vai criar correntes, certo? É mais ou menos isso que me vem. Lógico, para cada pessoa vai ter uma interpretação, certo? Cada um vai receber isso de uma forma. Em essência, são um, mas em manifestação encarnada devem ser dois. Não tome suas dores, não tome sua força. Deixe que experiencie seu jugo. Então, em essência, todos nós partimos do Pai. Todos nós somos um. E isso na amorosidade, o mentor trabalha muito e nos fala muito. E todos partimos de um único lugar, que é do Pai, que é de Deus. Então, todos nós somos irmãos, compartilhamos a mesma fagulha de Deus. Somos todos fagulhas de Deus, agregados psíquicos. Mas o que acontece? Nós somos todos partes de Deus, mas quando nós viemos para esta proposta, sim, nós fazemos parte do irmão, nós compartilhamos Deus, né? Compartilhamos o todo, fazemos parte do todo. Mas o teu irmão veio para viver aquilo dele, a proposta dele. Tu veio para fazer parte dessa proposta, como prova, como oportunidade de amor, tá? Como um auxílio. Agora, tu não veio para ser ele. E com os filhos nós temos isso. Tem alguns pais que vivem a sua vida, vivem uma simbiose, né? Não conseguem separar o que é o filho e o que é você. Não, eu queria ter tido isso. Tá, mas o teu filho quer ter isso mesmo? Eu queria ter feito essa faculdade. Eu tive uma questão muito grande em casa nesse sentido. A minha mãe gostava muito da questão de serviço público, de faculdade, não sei o quê. E eu sempre fui uma pessoa muito livre. Eu sempre gostei de trabalhar como autônoma, estar ali fazendo. Eu sempre tive uma coisa um pouco mais livre. E a minha mãe sempre teve essa coisa mais de ter mais segurança, de ser mais pé no chão. Épocas diferentes também. Mas ela tinha essa necessidade, eu não. Só que ela, durante uma parte da minha vida, sempre dizia, porque era o que ela sentia que era melhor para mim. E eu agradeço a ela muito por isso, porque ela me ensinou a estudar e me fez ter gosto por estudar. Mas ela tinha uma coisa de dizer, não, tu vai fazer uma faculdade, tu vai fazer um concurso público, tu vai fazer. Então eu me sentia sempre culpada se eu não estivesse dentro de uma faculdade, se eu não estivesse dentro de um banco acadêmico, se eu não estivesse estudando para concurso, eu me sentia culpada.
E por muito tempo eu não aceitei a minha condição como autônoma, como cabeleireira, né, como uma trabalhadora e autônoma, que eu sempre amei trabalhar com salão, com cabelo, eu não aceitava. Porque eu acreditava naquela verdade que a minha mãe estava me entregando. E foi necessário todo um movimento para que eu conseguisse me libertar. Mas isso era meu, esse movimento. Ela me entregou o que ela tinha que me entregar. Ela não estava errada, porque não existe erro. Ela me entregou a verdade que ela tinha que me entregar, que era dela. Mas eu tomei essa verdade como minha. E por muito tempo eu caminhei em volta disso, mas eu não era feliz. Eu fiz várias faculdades, agradeço muito, porque me agregaram muito, mas eu não era feliz. Eu estudava várias coisas, mas não sabia o que eu queria. Até que a última faculdade que eu fiz, eu passei dos 15 até os 30 e poucos na faculdade, fui me formar agora, em 2017. E eu passei esse tempo inteiro estudando, sem saber o que eu queria. E foi no final ali que eu encontrei uma coisa que era da minha área, que eu gostava, e daí ali eu me joguei, assim, porque foi uma coisa que eu gostava, era meu, era a minha escolha. Eu não estava fazendo aquilo por ninguém, eu estava fazendo por mim. Então eu fiz com gosto. Foi uma coisa que eu entrei, assim, até tive que ir com calma, porque eu entrei assim, na faculdade. Então, nós não podemos, assim como eu não gostei de que ela tivesse me imposto essa verdade, de viver a verdade que ela acredita, nós não temos que impor aos nossos filhos. Hoje eu olho para o meu filho e eu vejo tudo isso que a minha mãe entregou e eu agradeço a ela, porque hoje eu me formei em estética e cosmética, Cris. E hoje eu olho para o meu filho e desde que ele estava na minha barriga, eu tenho menos vontade de dizer para ele o que ele tem que ser, porque ele vai ser o que ele tiver que ser. Mas eu tenho mais vontade de olhar para ele e descobrir quem ele é. Quem ele é. Quem ele veio para ser para mim. O que ele veio me ensinar. E ele tem me ensinado muito. Meu filho é muito calmo, ao contrário de mim. Eu sou meio explosiva, assim, meio... né? Não parece, muita gente acha que eu sou calma, mas eu não sou muito calma, não. Não tenho muita paciência. E o meu filho é um ser de muita paciência, de muita luz, muito tranquilo, muito, sabe? Tirou um brinquedo, ele vai lá, pega outro. Ele não é muito, ele não fica muito fazendo muita birra, muita briga. Ele é muito calmo, ao contrário de mim. Então, muitas vezes eu aprendo com a calma dele, porque eu olho para ele. Esses dias eu me estressei, deu uma briga, eu olhei para ele. Ele tava tranquilo, ele me olhou com uma cara de quem diz assim, tá bom. Ah, deu, vambora. A cara dele era essa, sabe? E eu olhei pra ele e disse assim, cara, o que eu tô me estressando? Então, assim como eu não gostei de ser trazida nessas verdades que não eram minhas, e nessas coisas que a minha mãe acreditava, nas coisas que os pais, por que nós temos que impor isso aos filhos, né? Então, é todo um trabalho de não forçar e de aprender com o que os nossos filhos são, porque eles vieram para ser. Eles para serem quem eles são, né? E não ser o que nós esperamos dele. E nós não podemos tomar a força dos nossos filhos quando a gente quer resolver o problema pelos nossos filhos, quando a gente quer tirar as coisas que eles têm para resolver isso, quando eles falam de força. Eu vi isso muito acontecer, de a mãe chegar e dizer, meu filho tá com esse problema. Como é que eu vou resolver? Não. Como é que eu posso estar presente, dar força, mas o meu filho resolver? Porque aí ele vai entender a força que ele tem. Porque o teu irmão é tão capaz quanto tu. O teu filho é tão capaz quanto tu para resolver.
E o teu pai e tua mãe são tão capazes quanto tu para resolver as coisas deles. Lógico que tem momentos de fragilidade que nós necessitamos daqueles que estão à nossa volta para nos acolher. Mas todos são tão capazes quanto tu, porque Deus é justo nesse ponto. Nenhum é menos do que o outro. Todos são iguais. Tanto teu filho quanto teu pai. Só pegar aqui que eu me perdi na... a carta é um pouquinho longa, eu vou dar uma... Ah, tá, aqui. Sua missão junto a este ser... Sua missão junto a este ser é apenas lhe servir de exemplo e prova, lhe sustentar a existência no momento de fragilidade e depois trabalhar em ti o desapego quando ele seguir rumo ao próprio jugo. Entendas que o peso do jugo que ele carrega não te pertence. Caminhe sem culpa, pois nada podem desviar, nada podem prevenir, pois tudo já foi escrito. Então, às vezes a gente diz assim, mas eu não quero que meu filho passe isso. Se ele tiver que passar, ele vai passar. Tu não tem como impedir que teu filho passe o que é para ele passar. O que tu pode, como mãe ou como pai, é estar presente e apoiar ele. Dizer, eu tô aqui para ti. Eu posso não aceitar, não compreender, mas eu estou como pai, como mãe, como companheiro na tua jornada. Eu estou aqui para ti, porque tu precisares. Só botar aqui para carregar, que eu não botei o computador para carregar, já tá quase acabando a bateria. Hoje foi o dia dos improvisos. Então, eu estou aqui para o meu pai, eu estou aqui para o meu filho, aceitando as escolhas que ele fez para a vida dele? Tô. Meu pai, o que ele te carrega não te pertence. A culpa não é tua. A culpa não é de ninguém, porque não tem nada errado. Se ele não caminha nos padrões que tu acha certo, pois é. Tem uma notícia para ti. Talvez sejam os padrões que sejam certos para ele e para as necessidades dele. E quando a dúvida sobre qual caminho seguir e como deves orientar este filho que te foi entregue, lembre-se, como o pai amoroso que é, Deus te fornece o exemplo. Sim, quando ele te deixa cair e espera para que chames por ele, para te estender a mão. Quando ele deixa que tu experiencie tuas dores e carregue o seu jugo, te permitindo buscar assim a lucidez e descobrir a força que carregas em tua essência. Como pai paciencioso que espera o teu tempo, sem te impor prova alguma que não estejas preparado. Então, Deus nos espera. O Pai já nos dá exemplo por aquilo que Ele nos faz passar, que Ele nos entrega. Deus nos deixa cair e nos deixa no chão o tempo necessário para que a gente entenda que a gente precisa passar por aquilo, para que a gente largue mão dessas verdades, que a gente largue mão dos sofrimentos, que a gente largue mão de nós mesmos, da nossa soberba, de achar que a gente é a razão de tudo. O Pai, tudo aquilo que Ele nos propõe, Ele nos põe no chão e nos deixa caminhar. Quanta dor tu queres sentir, quanta dor tu escolhe. Mas Ele está ali.
Porque no momento em que tu diz, eu não aguento mais, por favor, me ajuda, que tu estende a mão e te entrega a ele, ele vai lá e pega as tuas mãos e te ergue. Ele tem paciência, nem que isso leve muito tempo, nem que isso leve mais de uma encarnação, que tu precise de muitas e muitas experiências, mas ele tá ali te esperando. E no momento em que tu estiver pronto, ele vai te entregar mais e mais. Ele não te entrega o que não é necessário, ele não te entrega aquilo que tu não estás preparado. Tem um ditado que diz: a tua cruz não é maior do que tu pode carregar. A cruz de cada um, ela está sobre o peso e a medida necessária para cada um. O Pai não entrega prova para a qual tu não está preparado. Teve uma vez que eu cheguei pro mentor e eu disse assim, eu não consigo. Eu não estou conseguindo. Eu me entrego. E ele disse assim, que bom. Que bom que tu sabe que sozinha tu não dá conta. Tá entendendo? Mas eu tô aqui. Todos nós estamos. Te entrega. Só escolhe parar de sofrer. Se tu conseguir. E teve um dia que ele me disse assim, um dia tu vai entregar, tu vai ter que fazer uma escolha. E aquela escolha que ele me propôs me doeu muito naquele momento. E ele disse, tu ainda não tá pronta. No momento certo tu vai entender. E o dia que eu tive que fazer a escolha que ele me falou, mesmo com muita dor, eu consegui. Que eu olhei para ele e disse, o senhor sabia, né? Não sei se eu consegui fazer a escolha, mas que eu consegui entender que eu estava naquele dilema e que eu poderia passar por aquilo e que eu deveria me entregar. Não quer dizer que não houve dor, eu chorei muito na frente dele, eu disse para ele, é quase insuportável, mas eu tô aqui, por fé eu tô aqui. E esse é o exemplo que o Pai nos dá, ele nos permite passar pelo que nós estamos prontos a passar. Então não pede pro teu filho coisas que ele não vai poder te entregar. Porque os nossos filhos só podem nos entregar aquilo que eles têm para nos entregar. E às vezes a gente cobra dos filhos, como mães, como pais. Não, eu quero isso de ti, eu quero aquilo de ti. Será que teu filho está pronto? Será que ele tem isso para te entregar? Será que tu não vai sofrer menos se tu acolher aquilo que teu filho tem realmente para te entregar? Dói muito. Mas às vezes é uma escolha que nos faz caminhar um pouco mais leves. Gente, nada do que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta, tá? É o que eu tô sentindo. Tá aí. A Salete disse, estou certo, estou aprendendo. Salete, todos nós estamos aprendendo. Todos os pais e todas as mães estão no mesmo barco. E todos os filhos também. Todos nós estamos aprendendo a entregar. E não é fácil. Não é fácil. Enquanto há dúvida sobre qual caminho seguir, como deves orientar este filho... essa aqui já foi. Então, olhe para o nosso Pai com amor. Aprenda a amar tudo o que Ele te coloca e saberás como conduzir com amor verdadeiro, sem as armadilhas da posse, das paixões. Aquele que te foi entregue, colocado, aguarda. Estarei sempre ao seu lado. Lembre sempre que te amo. Espírito sem nome. Então, olhe para o Pai com amor. No momento que a gente consegue entender o amor do nosso Pai, de Deus por nós, nós começamos a compreender o nosso amor real pelos filhos.
amor sem posse. Porque o filho não é nosso. O pai, a mãe não é nosso. Não são posses. Eles estão conosco. Eles vieram nos acompanhar. Nós viemos acompanhar eles. Nós estamos juntos. Mas um não é do outro. Porque todos nós pertencemos a Deus. Adendos, colocações. Gente, tragam os comentários aí, porque a gente vai... Dúvidas, né? Essa carta, então, do Espírito Sem Número, ela traz muito isso. Do entendimento de que nós, como pais e mães, não possuímos nada. Nós não possuímos os nossos filhos. Nós não somos donos das dores deles, dos amores, dos dissabores, das escolhas. Nós só somos guardiões até o momento em que nos é cabido soltar totalmente. E mesmo como guardiões, a criação de um filho, isso eu tenho visto e tem me sido muito orientado pela dona Padilha, que a criação de um filho diz mais sobre observar, é mais sobre observar, acompanhar e guardar os passos, tentando ajudar, né, nos momentos ali, por exemplo, quando é um bebê. O meu é um bebê, ele precisa de mim para comer, ele precisa que eu limpe ele precisa que eu faça esses cuidados básicos, para que ele sobreviva a essa fase de fragilidade. Mas ele não precisa que eu diga quem ele é e o que ele deve ser, quem ele deve ser. Lógico, eu cuido para ele não enfiar a mão onde ele vai se machucar, né? Mas no momento em que ele tiver condições de escolher, eu vou ter que abrir mão. E isso eu entendi muito agora quando ele foi para a creche. Foi um momento muito difícil para mim de abrir, porque eu sou uma pessoa controladora. De entregar ele nas mãos de outras pessoas. De ver ele sobre outros cuidados. De libertar ele. Foi a primeira libertação, o primeiro desapego. De entregar ele. Sem saber o que ia estar acontecendo. Sem estar perto, sem poder fazer nada. Não que eu pudesse fazer antes, mas quando eles estão o tempo inteiro com a gente tem aquela ilusão de controle. Mas eu tive que entregar. E ali me doeu muito. E hoje eu tô mais tranquila com isso. Mas mesmo assim. Porque eu não tenho controle. Esses dias a prof da creche me ligou e disse: mãe, ele caiu, né, em cima de um brinquedo, porque ele tá começando a caminhar. Primeira coisa que eu pensei assim, meu Deus, eu vou correr lá. Aí depois eu pensei, não, respira, tá tudo bem. Não é nada mais do que ele não faz em casa. Eu falei pra prof, tá tudo certo, prof. Ele tá bem, se machucou? Não, só ficou com um roxinho. Tá tranquilo, então tá bem. Sabe, eu tive que respirar fundo. Aí na segunda vez que ele caiu, eu já, caiu, não, tá tudo bem, tá bem, tá ok, tá tranquilo. Eu já estava mais tranquila, né? Então essa questão de entregar, lógico, tudo tem suas proporções. Nenhuma mãe quer ver o filho sofrer, nenhum pai quer ver o filho sendo maltratado, passando por situações difíceis. Nenhum pai quer ver o filho chorar. Mas as lágrimas são necessárias. Se elas estão presentes, elas são necessárias. Os sentimentos que estão presentes, as oportunidades que estão presentes naquele momento, só estão porque são necessárias. Então nós temos que aprender a
perder o controle sobre nossos filhos, porque eles não são nossos. E entregar de coração e ter fé, que o Pai sabe o que faz. Nas Mães de Francisco, uma mãe falou o seguinte: doeu, me deu angústia, me deu, vendo meu filho morrer, porque o filho pequeno dela faleceu. E a mãe deu uma entrevista na Fátima Bernardes. Doeu, mas eu sei que meu filho tinha um propósito, tinha um tempo. E que só Deus sabe. Eu posso não compreender, mas Deus sabe o que era necessário naquele momento, o que foi necessário. E é muito, muito interessante porque no filme até aparece essa moça, aparece a história dessa senhora com esse menino que morreu. E o Chico Xavier no filme fala, não sei se foi na vida real, foi, mas no filme relata, que tem uma hora que o Chico olha para ela e diz assim: você já agradeceu a sua empregada, a sua babá, a babá, que estava no momento que o menino caiu, sofreu um acidente, enfim? Ela disse: não, porque aí ele diz: porque imagina se ele tivesse caído do teu colo, como tu te sentiria? Ela tomou para si. Ela fez o sacrifício de tomar a culpa. Poderia ter sido tu. Então, para vocês verem como tudo é tão perfeito, Deus é tão piedoso, que Ele permitiu que essa mãe não sentisse essa culpa, não carregasse essa culpa, porque não era necessário. Mas ela aprendeu a olhar para aquilo e ver que existia não um culpado, mas sim um irmão que se botou ao trabalho. Por isso não nos cabe julgar, mesmo que nos doa muito. Então essa foi uma lição muito grande que eu tive nesse vídeo do Chico, pelo menos para mim. Foi uma coisa que me senti, que agora me veio, eu me lembrei, né? Me entregaram essa lembrança desse momento, que eu achei muito importante. Porque nossos filhos não nos pertencem. E muitas vezes nos é dado o benefício de não sentir culpa por algumas coisas. E outros anjos são colocados, mesmo que a gente condene eles, são colocados no nosso caminho. Não é? Gente, nada aqui é uma verdade absoluta. Cada um que ouça as palavras e que tome para si o que é para si. Tome no seu coração o que lhe cabe. E vivam felizes. Mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma colocação? Se não, encerramos hoje por aqui a leitura dessa carta. Agradeço a todo mundo que esteve presente, que vai assistir depois também, né? Porque às vezes não dá para assistir, não dá para estar ao vivo com a gente. Agradeço e espero que todos fiquem bem e felizes, porque é só isso que o Pai pede pra gente. Sejam felizes. Até nesse momento, que parece tudo muito pesado. Carreguem no seu coração a leveza da fé. Um beijão, gente. Segunda-feira que vem, a leitura vai ser lá na Casa da Amorosidade, certo? Eu vou fazer a leitura lá, tá? Porque se não mudarem as regras, se continuar sendo permitido, tá? Nós vamos ler lá, tá? Se houver alguma mudança, eu vou postar aqui, tá, gente? Se houver alguma mudança, se liguem que eu vou postar nos stories se a gente tiver que fazer a leitura online, ok? Um beijo no coração de vocês. Tchau, uma boa noite.